Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos seus pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia como perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo criador tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele que perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecesse água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrima e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que quando entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoar pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teu pecado estão perdoado. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja bem, o evangelho de hoje vem nos mostrar o quanto a gente deve ter compaixão pelo próximo. Repare que o homem foi convidar Jesus para a casa dele. Que esse homem era Simão. E ele mandou Jesus sentar na mesa. E não lhe ofereceu, não recebeu com beijo, nem com abraço, nem com nada. E veio essa mulher, pecadora, era prostituta, conhecida. E ela se arrependeu dos pecados dela. E sabia que Jesus estava ali na mesa, ela se deitou aos pés de Jesus e começou a chorar. E lavando os pés de Jesus de lágrima, começou a enxugar com os cabelos e beijar os pés de Jesus. E aí Jesus contou a parábola do homem que devia mais, que significa aquele que perdoou pouco, e aquele que perdoou muito mais. Então, significa nossos pecados. Às vezes a gente está na igreja, diz assim: ah, eu tenho pouco pecado, não sei o que, e acha que é melhor do que aquele prostituta, aquele beberrão, aquele
aquela pessoa que vive na droga, na macumbaria, na feitiçaria. Não, eles estão vivendo naquele lugar ali porque, no caso, foi o que eles encontrou mais fácil. Então a gente não deve julgar ninguém. A gente não deve julgar, ter misericórdia. Porque Jesus, ele perdoa o tempo todo a gente. O tempo todo. A gente às vezes quer dar uma de santinho, mas a gente de santinho não tem nada. A gente tem muito pecado nas costas. A gente só quer se aparecer muitas das vezes. E repare que Jesus falou com ele. Quanto mais o pecado grande, maior, ele, e aquela pessoa ter compaixão, um amor grande por Deus, por Jesus Cristo, vai ser perdoado. Aqui não está a questão, não é os pecados. A questão é que está o amor por Jesus. Porque se você ama Jesus, é claro que você vai tentar viver o evangelho. Se a gente não ama Jesus, só fala e não ama de fato, a gente vai ler, vai para a igreja, mas não vai tentar viver. Vai viver todo dia a mesma vida, vai ser a mesma pessoa em forma espiritual e material. Não vai tentar mudar de vida. Mas quando a gente ama Jesus Cristo de fato, a gente muda nosso contexto, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de falar, nossas atitudes. Porque o cristão, ele não é conhecido não é pelas ações, é muito mais pela a reação na hora das provas, da aprovação. Na hora que alguém lhe xinga, na hora que alguém lhe bate, na hora que alguém lhe maltrata. Então, é esse tipo de atitude, essa reação aí que você vai entender. Na hora que você é rejeitado, que você, por exemplo, é rejeitado por aquela pessoa, a pessoa precisa de você, você vai lá e ajuda. Então, você está sendo cristão de Cristo, amando Jesus Cristo aquela pessoa. Se você, por exemplo, tem uma pessoa que fala mal de você, aí você não quer com aquela pessoa que fala mal de mim. Sabendo que você também fala mal de outras pessoas. A gente fala mal das outras pessoas, mas não quer que as outras pessoas falem mal da gente. Então você tem uma reação diferente. Por exemplo, a pessoa, você sabe que a pessoa fala mal de você, mas você trata bem, respeita. Então é o amor de Cristo que está respeitando aquela pessoa como se fosse Cristo. Você tem um amor grande. Aí vem a questão também das pessoas querer lhe xingar, lhe ofender, e você fica calado, fica em silêncio. Então é, você está sendo de fato um católico, está sendo um cristão, de fato está sendo cristão. Você está vivendo o evangelho, porque não está batendo de frente, você está se martirizando e recebendo aquelas pancadas e ficando em silêncio. Então, veja bem que o Simão, ele pensava assim, não é mestre, como é que ele é profeta e não sabe que a mulher é pecadora? Jesus sabia que a mulher era pecadora, Jesus sabia do pensamento dele. É tanto que Jesus vai falar até para ele que ele não beijou, não acolheu. Porque muitas das vezes as pessoas vão estar na nossa casa pedindo água, a gente não dá, às vezes nega, pedindo de comer, a gente nega, pedindo dinheiro, a gente nega. Tudo isso é Jesus enviando pessoas para nos testar. Testando você, me testando, para ver sua reação, para ver minha reação com aquela pessoa. Porque nós temos que amar Cristo naquela pessoa. Seja ela quem for, é amar Cristo naquela pessoa. E uma peça fundamental é não julgar. Porque a gente julga muitas das vezes, é que eu já falei. Às vezes a gente vai para uma casa, a gente olha mais o pecado daquela pessoa. E não é os nossos pecados. Então vamos mais evangelizar com amor. Mesmo que a pessoa não queira, a família não queira, mas tente levar o evangelho lá, a oração lá. Tentar converter aquela pessoa de alguma forma. Se aquela paz não receber a paz volta para você. Então o amor de Cristo ele é um amor muito grande, sem limite e sem explicação. Eu não tenho explicação nenhuma para dar sobre o amor de Cristo. Porque é tão grande que a gente não tem capacidade de explicar o amor radical de Jesus Cristo por a gente. Que desde quando Adão pecou mais Eva, que ele tenta salvar a gente, salvar todo mundo, mas todo mundo, muita gente não quer. Então, é um amor radical, um amor sem limite.
ninguém explica o amor de Cristo por a gente, porque ele perdoa o pecado pequeno e os pecados grandes. Ele não vem dizer para você e para mim que você tem esse pecado, ele não vai entrar no reino do céu, não vai lhe curar, não vai lhe perdoar. Não, ele perdoa sem cessar, o tempo inteiro. É por isso que a gente também tem que perdoar nosso próximo o tempo inteiro. Perdoar as pessoas o tempo inteiro. Por quê? Porque o cristão, se não perdoar, ele também não é perdoado no céu. Isso é o que está na Bíblia. Se você perdoe, você será perdoado. Ame, será amado. Cuide, que será cuidado. Da mesma medida que você mediu o outro, você vai ser medido. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.